Olá, muito bom dia. Já estamos no ar com o Caminhos de Luz, aqui pela Sim TV. Como dissemos no programa anterior, você que não assistiu, nós conversamos sobre transtorno bipolar. Quem tratou deste assunto foi o Dr. Salatiel da Silva, que continua conosco e vamos dar continuidade a esse tão relevante tema que infelizmente acomete hoje, segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, porque são dois tipos, tipo 1, tipo 2, hoje tem 15 milhões, é a estimativa de brasileiros, provavelmente que sejam portadores das diferentes formas do TB, transtorno bipolar. Então a gente vai conhecer hoje sobre a questão da obsessão, tem alguma coisa a ver, a mediunidade, né? Quais os tratamentos, se pode ser feito dentro do centro espírita ou não. Dr. Salatiel da Silva, psiquiatra, espírita, também um trabalhador da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que vai continuar conosco e esclarecer à luz da doutrina espírita esse assunto. Bem, já estamos de volta. No programa anterior, começamos a falar sobre o transtorno bipolar. E quem nos elucidou a respeito de tão importante tema foi o Dr. Salatiel da Silva, que continua aqui conosco e vai nos brindar novamente com mais informações, com mais elucidações acerca do transtorno bipolar. Bom dia, Dr. Salatiel. Bom dia a todos. Aqui estamos novamente para continuar nossa conversa sobre transtorno bipolar e outras questões que envolvem também as questões espirituais. A Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, Dr. Salatiel, nos informa que a mortalidade é elevada e que, infelizmente, o suicídio é a causa mais frequente da morte desse transtorno. É verdade. É uma consequência que pode ocorrer em grande parte das pessoas que são portadoras de transtorno bipolar. Na realidade, é muito mais frequente nesse transtorno do que em qualquer outro tipo de transtorno mental. Porque como a pessoa é acometida de depressão, tristeza, sentimento de perda e de desalento, de ter uma impressão forte de que a vida não vale mais nada, de que tudo perdeu o seu sentido, então a pessoa começa a pensar em acabar com sua vida, pensando que assim ele vai anular o seu sofrimento, quando na realidade a doutrina nos orienta que nós não morremos, o corpo físico ele perece, mas o espírito ele prossegue a sua caminhada. Então não é incomum, né, a ocorrência de suicídios. Basta citar que aqui em Natal a prevalência de suicídio eu considero muito alta. Ultimamente, tem ocorrido muitos casos de suicídio, né, em função de vários fatores, né, onde muitas dessas pessoas que cometem o suicídio estão acometidas de transtorno bipolar na sua fase depressiva. Que muitas vezes a pessoa está numa fase de excitação e passa rapidamente, isso a gente chama de ciclagem rápida, para o outro polo. Muitas vezes está ainda usando a medicação para um quadro de excitação, entra, não é, num quadro de depressão, cuja medicação contribui para que a depressão se aprofunde, ou vice-versa. Ele pode estar tomando um medicamento para a depressão e este medicamento precipitar uma mudança para ele ir para o polo da excitação. Então, realmente o suicídio é frequente nesses quadros. Temos informações, doutor Salatiel, que alguns ilustres conhecidos nossos, como Edgar Allan Poe, Van Gogh, Churchill, hoje se sabe que eles tinham esse transtorno bipolar. Existe alguma ligação, se o senhor pode nos informar, em relação à criatividade, no caso, esse estado, esse polo de euforia, quando eles se encontram nessa euforia, existe uma ligação? Ah, sim, existe, porque nesse período as ideias fluem com mais facilidades, não é? Embora não seja uma criatividade organizada, é uma criatividade desorganizada, porque a pessoa tem muitas ideias e, a partir dessas ideias, ele pode tecer um raciocínio equivocado. Eu me lembro de muitas pessoas que, nesse período em que estavam vivenciando esse lado de excitação maníaca, eles compraram muitos bens,
até que não podiam. E depois que ele saiu dessa fase, ele entrou numa depressão porque estava tão endividado que não havia como pagar. E ele foi à falência, porque não tinha como pagar, comprometeu toda a família e realmente foi um desastre grande. Então, realmente, alguns artistas, eles podem aproveitar, uns bem, outros mal, o seu período de excitação para aumentar a sua criatividade. Agora, é preciso ter um pouco de vigilância, porque muitas vezes é uma criatividade arriscada, uma criatividade desorganizada, em que eles se sentem gênios, mas na realidade estão vivenciando um período de grande euforia. E acham que seus quadros são geniais, são coisas assim, fantásticas, quando na realidade você vai olhar, não tem nada disso. Inclusive, nesse momento, eu conheço uma colega, uma amiga que tem esse problema, e é justamente nessa fase que ela para de tomar o medicamento dizendo que já está boa. Não, eu já estou boa, e para, e daqui a pouco retorna com a depressão violentíssima. Exatamente. Então é preciso que os familiares, os responsáveis, fiquem vigilantes, porque uma pessoa que está num quadro de depressão, se ele é portador de um transtorno bipolar, ele pode passar de uma fase para outra rapidamente. Às vezes até durante uma entrevista com um psiquiatra, a pessoa que está num quadro de depressão ou de euforia, ele naquela ocasião você percebe que ele está mudando, está fazendo uma ciclagem, está mudando para um outro polo. E aí você tem que modificar todo o esquema terapêutico e por isso a família tem que ficar atento, para que quando houver alguma mudança de comportamento, encaminhá-la ao psiquiatra para ele fazer novamente uma modificação do esquema terapêutico. O portador da patologia, doutor Salatiel, ele tem consciência no momento de crise, ele tem consciência, ele sabe o que ele está fazendo? Não, não sabe. Esse é um grande problema, porque no período interfases, quer dizer, quando a pessoa está bem, é aí onde o profissional que está tratando tem que educar o seu paciente, mostrando para ele que neste período ele deve ficar muito vigilante, porque qualquer mudança do seu comportamento pode indicar que está havendo uma modificação, né, do seu estado de harmonia, de equilíbrio psíquico, e ele pode estar entrando ou numa depressão ou numa euforia. Então, neste período é quando o profissional vai ter, né, que conscientizar o seu paciente desta importância dele vigiar a si próprio e, inclusive, conscientizar os familiares. Muitas vezes, né, a pessoa também precisa, por exemplo, preservar o sono. É muito importante uma pessoa que tem transtorno bipolar, ele ter o seu sono preservado, porque uma pessoa que passa noite sem dormir, ele está estimulando um episódio de excitação. Então, existem fatores, só pegando um gancho e interrompendo o senhor, existem fatores que agravam o quadro, como também podem minorar. É chamado de fatores de risco, não é? Então, por exemplo, o uso de álcool, o uso de substâncias psicoativas, né? Assim, noites sem dormir, determinadas substâncias tóxicas também podem precipitar uma fase que poderia nem vir ou poderia vir tempos e tempos depois, né? A cafeína, doutor Salatiel, a cafeína, tem alguns estudos, né, que falam. A cafeína é um excitante cerebral, excitante mental, e que por isso a pessoa deve ter muita cautela no uso excessivo. Não é que não possa tomar, mas uma pessoa que está entrando num quadro de excitação, é aconselhável que a família oriente para que ele não use o café, porque na maioria das vezes eles já são desencadeados porque a pessoa começa a tomar café demais. Às vezes eu me lembro de pacientes que ficavam com um recipiente de café a noite todinha tomando café para ficar alegre. Então, realmente, o excesso de cafeína pode desencadear pessoas que são portadoras de transtorno bipolar. No programa anterior, o senhor começou a falar sobre a obsessão. Qual a ligação da obsessão, né, que o Espiritismo nos fala, propriamente com a doença? Como a doença tem uma conotação genética também, a pessoa já vem com esta fragilidade, com essa sensibilidade, né, de adoecer do seu estado de humor,
Mas isso pode vir também com quadros de obsessão. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi há algum tempo atrás, que ela estava bem, estava em tratamento, mas estava bem, e de um momento para outro começou a planejar o seu suicídio. Começou a imaginar que iria para o mar, né? Felizmente, na hora que ela tentou, o mar estava, a maré estava seca, estava vazia, né? Tinha esvaziado, e ela procurou um local para cometer o suicídio e não encontrou. E os familiares estavam brincando na praia e ela então entrou no banheiro, pegou um copo e teve muito cuidado para não fazer barulho para que não escutassem, quebrou o copo e cortou, né, todo o seu braço, inclusive fez uma ruptura de uma artéria e ela perdeu tanto sangue que desmaiou, perdeu os sentidos, né? Ela teve um desmaio que os familiares, quando procuraram, e ela disse, e em contato comigo, eu perguntei, mas por que você fez isso? O que é que aconteceu com você? O que se passou na sua mente? Ela disse, é que eu via sempre uma sombra escura perto de mim, que me mandava me matar. E eu fiquei tão impaciente que tive que fazer isso. Então havia realmente uma interferência, né, espiritual que contribuiu para que a pessoa viesse a tentar o suicídio, porque muitas tentativas podem não consumar o fato, mas muitas podem. É verdade. A pessoa tenta o suicídio e termina realmente desencarnando. E tem muitos que perguntam e querem saber, a mediunidade, ele pode agravar uma pessoa que tenha o transtorno bipolar, se ela tem mediunidade, se ela utiliza, trabalha com a mediunidade, por exemplo, no centro espírita, pode vir agravar o quadro dela ou não? Não tem nada a ver. Se a pessoa é portadora de um transtorno bipolar, se ela tiver mediunidade, porque aí tem que ver, porque às vezes a pessoa se diz ser médium e não é. É uma fantasia da sua mente, é uma imaginação pela sensação de poder que ele imagina. Mas é desaconselhável que a pessoa tente, né, trabalhar como médium sendo portador de uma doença, até porque o médium ele tem que ser uma pessoa sadia. Até existem pesquisas hoje que demonstraram, a pesquisa recente de um psiquiatra, né, Alexandre, ele mostrou que os médiums são pessoas mais saudáveis do que a maioria da população. Tem um estilo de vida muito mais saudável, adoecem menos, são mais alegres, né, mais calmos, mais tranquilos do que a maioria da população. Então, os médios, eles têm que ser pessoas saudáveis. Agora, muitas vezes, a perturbação devido a uma mediunidade desestruturada, né, ainda não muito bem trabalhada, pode incomodar a pessoa pode ter muitas perturbações devido à mediunidade, não ele próprio tem a perturbação, mas quando ele começa a estudar e ser ajudado num centro sério, que tenham pessoas experientes, ele geralmente acomoda bem a sua mediunidade e aquela perturbação realmente desaparece. E ele passa a ser mais vigilante com determinados tipos de situações que ocorriam antes. Doutor Salatiel, o senhor nos informou que a pessoa não tem consciência no estado de crise, né, do transtorno bipolar. Podemos dizer, é certo dizer que elas poderiam ficar mais à mercê de espíritos obsessores do que outras pessoas ou não? A divina providência... Nesse período eles ficam, sim, ficam mais expostos porque entram numa sintonia. Se a pessoa está passando por um episódio, por exemplo, maníaco, de excitação, ele vai ficar muito mais exposto. Ele vai fazer coisas que normalmente ele não faria. Então, ele pode estar sendo obsidiado por uma entidade que manda ele fazer muitas coisas para ele ficar exposto e desencarnar. E também quando ele está deprimido. As pessoas ficam tendo alucinações, te mata, é agora, seu vagabundo, você não presta, isso e aquilo. Então a pessoa fica tão perturbado que ele muitas vezes, não suportando esse tipo, não é, de inquietação, de obsessão, eles terminam deflagrando uma tentativa de suicídio. Uma pessoa que tem transtorno bipolar, ele pode também ser levado a tirar a vida de outra pessoa? Pode, porque ele fica muito
muito irritado, não pode ser contrariado. Uma pessoa dessa pode ficar exposta a muitas coisas. Por exemplo, ele pode se irritar com uma pessoa que simplesmente olhar para ele de uma maneira desavisada, ele achar que aquela pessoa está querendo alguma coisa com ele, e ele vai terminar entrando num atrito, vai se expor, pode matar uma pessoa que não tem nada a ver com aquela situação. Então, assim, o cuidado da família é muito grande, não Muito ter armas, grande, não é ter... verdade. A vigilância é grande e necessária, né? Porque é uma pessoa que precisa de cuidados, não é uma pessoa que faz aquilo porque quer, ele faz aquilo sob, não é? Sob o domínio da perturbação mental. Ele não é culpado daquilo, ele está submetido a um funcionamento mental alterado, modificado. No caso, o acompanhamento no tratamento no centro espírita ajuda essa criatura, é óbvio. Como o senhor disse no programa anterior, não, em hipótese nenhuma, deve-se suspender o tratamento médico, né? Mas os dois tratamentos, eles ajudam a pessoa a ter uma vida normal? Bom, é como eu falei antes, é que muitas vezes a pessoa estando no período da doença não deve ir ao centro, porque ele pode não estar preparado devidamente e se sentir muito perturbado com todo aquele ambiente. Então é preferível ficar em casa, a família pode levar o nome dele para receber auxílio espiritual e ele continua o seu tratamento. Quando ele estiver bem, ele pode até ir, se ele quiser, né? Desde que seja um ambiente tranquilo, porque não são todas as reuniões que ele deve participar, mas de reuniões onde existem palestras públicas, de orientação. Então ele pode se beneficiar quando ele está bem, não quando ele está em crise. Em crise ele tem que estar em tratamento médico. Entra outro fator aí, doutor Salatiel, também muito importante, é um alerta aos centros espíritas que uma pessoa portadora desse transtorno, se chegar a um centro espírita e estiver em crise, porque às vezes a pessoa pode até achar que aquilo é um fator mediúnico e doutrinar, né, a pessoa. Qual os cuidados que o próprio centro espírita deve ter? Essa é a diferença de um centro espírita onde tem trabalhadores bem preparados e daqueles que têm trabalhadores improvisados. Porque, na realidade, eles não devem aceitar pessoas que têm um transtorno mental. Uma pessoa que tem transtorno mental deve procurar tratamento médico. Muitas vezes eu fui chamado de um determinado centro que estava com uma pessoa lá muito perturbada, ele não sabia o que fazer. E eu tive que orientá-los para encaminhá-la a um pronto-socorro para que a pessoa fosse medicada. Então, quando se perceber que a pessoa tem alguma perturbação mental, deve ser orientado para procurar um tratamento médico. Quando melhorar, é que então será avaliado se convém ou não ser encaminhado para esse tipo de ajuda espiritual, porque existem vários tipos de ajuda. Existem trabalhadores que vão apenas conversar com a pessoa, explicar, orientar para que a pessoa possa ter uma compreensão maior do seu próprio transtorno do ponto de vista médico e, se ele quiser, também do ponto de vista espiritual. O senhor falou no programa anterior que esse transtorno, segundo as explicações do Espiritismo, são mentes desequilibradas que já vêm de outras encarnações, fizeram muitos males. Aí eu pergunto, pode haver, né, o transtorno pode ser decorrente de outras vidas, mas ele pode, não sei se o termo é correto, mas adquirir o transtorno nessa mesma existência? O transtorno bipolar, provavelmente não. Agora, se o indivíduo pode ter uma depressão, pode. Ele pode, nessa encarnação, ele pode sofrer uma perda significativa e adoecer de uma depressão. Isso aí é até compreensível. Né? Ou então, se ele sofrer uma perda muito grande, né, muitas vezes a pessoa é propenso a apresentar um comportamento dentro do espectro do transtorno bipolar. Ele pode apresentar o que a gente chama de defesa hipomaníaca. Em vez de ficar triste, ele fica alegre demais com coisas que não merecem aquela alegria excessiva. São momentos que ele fica muito brincalhão, né, achando que tudo está muito bom, mas aquilo é uma defesa para que ele não se deprima. Então, a gente pode encontrar esse tipo de comportamento em muitas pessoas. Né? Ele pode ser uma coisa deste período agora. Agora, a doença mesmo, o transtorno bipolar, quando a pessoa tem esse período de excitação e de depressão, como uma doença grave, geralmente a pessoa carrega isso da
sua herança genética, que já é um comprometimento, né, na maioria das vezes, né, de vidas anteriores. Ou seja, também ele já nasce com, ele não pode nascer e adquirir a doença nessa existência. Não, do meu ponto de vista, não. Porque como é uma doença que tem uma carga hereditária reconhecida, então ele já traz essa marca quando nasce. Né? Agora, a pessoa pode até dizer, mas na minha família não tem ninguém. Pode ser que não tenha nenhum membro da família com a doença expressa. Mas a doença ela tem uma série de comportamentos, né, que são manifestações do transtorno bipolar. Como eu falei, pessoas que às vezes ficam muito bravos, muito impacientes, que brigam por qualquer coisa, são pessoas que se deprimem com facilidade. Então, essas pessoas podem ter um componente, né, genético na doença, embora ela não se expresse da mesma forma como foi expressa naquele membro da família. Entendi. Toda pessoa que tem depressão, ou seja, tem a depressão propriamente e tem a depressão do transtorno. São duas coisas distintas, não é, doutor Salatiel? Sim, é verdade. Porque para a pessoa ter a depressão do transtorno bipolar, ele também tem que ter a fase de excitação. Existe a depressão unipolar, em que a pessoa apenas tem a depressão, por períodos, às vezes um período breve, outra vez um período mais prolongado, e que às vezes se repete tempos depois, às vezes se repete pouco tempo depois, então é muito variável. Então existe a depressão unipolar e existe o transtorno bipolar. A síndrome do pânico e o toque entra também nessa área dos transtornos, não é, doutor Salatiel? Isso são comorbidades. Então, muitas vezes a pessoa tem o transtorno bipolar e também tem o que a gente considera de síndrome do pânico, né? O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, quadros de ansiedades e às vezes até psicoses graves. Então, você pode encontrar pessoas que também, além do transtorno bipolar, também apresentam esses quadros e todos são tratados, né, dentro do tratamento médico, farmacológico e psicoterápico. O senhor falou que os vícios eles podem também piorar, no caso, esses transtornos. O que fazer? Como entender? Porque para a pessoa que tem já é difícil, para a família que convive também. Imagine você ter uma pessoa que tem esse transtorno, ainda tem o vício, né? É verdade. Esse é um agravante, porque a pessoa precisa estar consciente de que ele é portador de um transtorno e tem que assumir a responsabilidade de cuidar da sua saúde mental. A família, ela tem a sua responsabilidade, mas a responsabilidade maior é do próprio paciente. Ele tem que estar consciente de que ele tem um transtorno que tem que ser cuidado. Ele é a primeira pessoa a realmente ter a responsabilidade de cuidar da sua saúde mental, porque senão ele vai adoecer outras vezes e vai se afastar dos amigos, muitas vezes perde empregos, né? Muitas vezes há rompimento de laços afetivos importantes, como casamentos, muitas vezes filho, às vezes até ele se expõe onde existem perda de pessoas significativas também. Então, o cuidado e a responsabilidade é muito grande do paciente e da família, todos os dois. O nosso tempinho está acabando, mas eu acho que é importante falar a respeito de um assunto. A terapia do passe pode ajudar também esse... O passe? Sim. O passe, ele pode ajudar. Quando a pessoa está bem, não está em crise, ele pode, se quiser, receber passes, porque passes são fluidos eletromagnéticos que vão beneficiar a pessoa, vão melhorar, né, o seu espectro eletromagnético que o envolve, e com isso ele pode ajudar e pode melhorar muito. Então, é um benefício na medida que a pessoa está fora das crises, não durante as crises. Gente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Só mais uma informação. São dados mundiais que 1,5% das pessoas do mundo são acometidas pelo transtorno bipolar. E quem quiser, né, saber entender, tem um filme, eu acredito que o doutor Salatiel
também deva conhecer, que já tem até um certo tempo aí, que é do Richard Gere, que é Mr. Jones, onde ele é um médico e ele tem esse transtorno. Então, quem quiser assistir, ilustra muito bem esse transtorno bipolar. Doutor Salatiel, nosso muito obrigado, que Deus o abençoe, e aí paz, saúde. Muito obrigado a todos, espero que realmente essas informações tenham trazido algum esclarecimento para a população, porque é um transtorno grave e que necessita de cuidados e tratamentos. Pois é, gente, nosso muito obrigada. Fiquem com Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá.